Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Meus irmãos, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Reginaldo, sirvo ao Senhor aqui ao lado do pastor Flávio, da pastora Sayonara e dos irmãos que cooperam com esse ministério da Igreja Teu Reino. E hoje vamos dar continuidade à série que está sendo pregada aqui sobre os heróis da fé. E eu quero pedir que os irmãos abram as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus 1, verso 18. Obrigado, meu irmão. Mateus 1, verso 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, usa a tua palavra nesta noite, usa a minha vida conforme a tua vontade, e que nós, como igreja, sejamos abençoados, ensinados e transformados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é um livro cheio de personagens que nós acostumamos a chamar de heróis da fé. Pessoas que, por aquilo que realizaram em Deus, nos deixaram um exemplo. E quando nós pensamos nesses heróis da fé, lembramos imediatamente de Hebreus capítulo 11, onde nós temos uma lista enorme desses personagens da Bíblia. E ali o próprio autor da carta diz que não havia espaço para colocar o nome de todos. Mas também fala que aqueles personagens que ele cita ali em Hebreus 11 foram pessoas que viveram numa época, num tempo antes do Evangelho, que não viram a glória do Filho de Deus. Eles viram de longe. Eles não conseguiram alcançar o momento exato em que Jesus nasceu e completou a sua obra. Então, se nós fôssemos fazer uma nova lista só do Novo Testamento, daqueles que também foram, que realizaram grandes coisas pela fé que tiveram em Deus, com certeza, irmãos, Maria estaria entre esses personagens que realizaram no Senhor algo que é digno da gente imitar, da gente seguir o exemplo. Então, essa mulher, ela tem uma história tão grande. No decorrer da história da igreja, a igreja institucionalizada, ou seja, não a igreja simplesmente um organismo vivo, mas a igreja instituição, seja ela católica romana, seja ela ortodoxa, chegou até o ponto mesmo de elevar Maria a tamanha honra e poder que nesse exato momento, em várias línguas, em vários lugares do mundo,
diversas orações estão sendo levantadas aos céus em nome de Maria, e não em nome de Jesus. Tamanho papel de influência que ela traz para dentro da história da humanidade, ainda é dessa forma para muitos. Então, de fato, ela tem um exemplo, mas por que nós, quando entendemos a palavra de Deus e como cristãos entendemos de fato quem é Maria e quem é Jesus, por que nós não tiramos de Jesus a glória que a ele pertence e não transferimos, a Maria? Algo que nós precisamos resolver aqui nesta noite. Maria, ela é um exemplo de fé para nós, mas há um limite no papel dela dentro dessa história da salvação. Enquanto Maria ou qualquer outro servo de Deus é um exemplo de fé, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e da fé deles também. De todos os heróis da fé. Eles foram heróis da fé. Mas Jesus é aquele que nos dá fé e consuma a nossa fé. Ele é grande. E esse texto que nós lemos e outros correlatos que vamos mencionar aqui nesta noite, vamos dar prova disso. Por que isso é verdade? Por que somente Jesus? E por que Maria tem sim um exemplo para nós, mas nós não podemos dar a ela o que ela mesma não tomou para si? Na mensagem de hoje nós vamos estar mostrando 3 razões para nós imitarmos Maria quanto ao seu exemplo de fé, sem contudo deixar de reconhecer que somente Jesus Cristo é digno de toda a honra e toda a glória nos céus e na terra. Somente a Ele nós podemos invocar. Somente a Ele nós podemos orar em seu nome. Irmãos, o texto que nós lemos aqui no verso 22 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nós podemos sim seguir o exemplo desta mulher, porque ao ouvir o chamado de Deus, ela prontamente aceitou. Ela prontamente obedeceu. E essa história com Maria, que se consuma em Maria na questão de ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, era uma história antiga e uma história esperada, só não se conhecia quem era a personagem. Quem iria ocupar este lugar de mãe de Jesus? Mas as profecias já falavam sobre isso, e esta mensagem, este momento era aguardado. Meus amados, desde o Éden, a palavra do Senhor mostra para nós que havia a esperança da chegada de Salvador através de uma mulher. Gênesis 3,15, quando o ser humano cai, quando Adão cai, Eva cai, e o Senhor promulga o seu juízo sobre a serpente, ele diz isso, que da descendência da mulher levantaria um, que esmagaria a cabeça da serpente, embora o seu calcanhar fosse machucado, fosse ferido. Então, Deus mostra que haveria uma mulher que daria luz a um descendente, dando a entender já, irmãos, aqui, a encarnação, a certeza de que seria sim um homem que viria a esta terra como Salvador. Também a Abraão, o Senhor prometeu que haveria do descendente dele. Quando em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, Deus escolhe Abraão como pai de nações. Ele diz que através da descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Era necessário que fosse da descendência de Abraão. Era necessário que fosse filho de uma mulher. Mas também é dito a Davi que da descendência dele se levantaria um rei eterno, cujo trono jamais seria usurpado, permaneceria eternamente. Precisaria ser da linhagem de Davi, da linhagem real. Por último também,
Isaías 7,14 diz: eis que a virgem conceberá. Seria necessário que fosse através de uma mulher e por um ato milagroso de Deus, porque todos nós sabemos que somente Deus poderia fazer algo assim. E era muito específico: a virgem conceberá. Então, quem é Maria, irmãos? Maria era uma mulher que se encaixava em todos esses critérios. Maria era descendente de Davi. Mais precisamente na Bíblia nós vemos José, a sua linhagem sendo muito bem descrita nas genealogias, tanto de Mateus quanto de Lucas. Uma apontando no livro de Mateus, apontando a genealogia, você já viu lá no capítulo 1, nesse mesmo capítulo. Essa genealogia traz até a linhagem real de Cristo. Quer mostrar que ele é o descendente de Davi e que José é da casa de Davi. Já a genealogia em Lucas quer falar do lado biológico, quando vai de Jesus até Adão, mostrando que Jesus veio como homem. Ele veio de fato para se tornar parte da humanidade. Mas Maria, ela está dentro desse contexto da casa real. Isaías capítulo 53, verso 1 ao 3. Eu vou pedir aqui o nosso querido que mostre para nós, para adiantar mais rápido. Isaías 53, de 1 a 3. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Pode ser só até aí. Quando Jesus nasce, Maria e José, apesar de linhagem da grande casa de Davi, eles eram economicamente, politicamente, socialmente irrelevantes em Israel. Eles eram desconhecidos. Por isso a palavra diz que Jesus brotou de uma raiz de uma terra seca, de algo que não tinha parecer nem formosura, nem Cristo e nem aqueles de quem ele descendeu naquele momento. Nem Maria nem José tinham posses, nem Maria e José tinham influência política ou econômica em Israel. Eles eram camponeses, eles eram pessoas simples, mas eles estavam dentro da promessa de Deus. O Senhor disse que jamais faltaria um rei à casa de Davi. E ali estava José, ali estava Maria de Belém, da Judéia. Maria era desposada com José, esse sim, mais claro na Bíblia, da casa de Davi. Mas por que que Deus escolhe especificamente Maria? Irmãos, curiosamente, aqui no capítulo 1 de Mateus, das mulheres citadas no capítulo 1, Maria é a única que não tem um passado obscuro. Para falar a verdade, nem era comum, se você ler todas as genealogias na Bíblia, você não vai ver mulheres sendo citadas. É muito difícil que isso aconteça. Mas na genealogia de Cristo, aqui no capítulo 1, 4 mulheres são citadas antes de Maria. E isso tem um significado muito importante para nós, nesta palavra, nesta noite. É citado Tamar, na genealogia de Jesus, no verso 2 do capítulo 1 de Mateus. Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Tamar foi uma adúltera. O relacionamento dela com Judá foi pecaminoso e nasceu Pérez. Aqui também é citado Raabe. E todos nós sabemos que Raabe também, verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E nós sabemos que Raabe era aquela mulher cananeia de Jericó. Quando o povo de Deus entrou na terra, Raabe creu no Senhor. Mas a Bíblia mostra que ela era uma mulher que vivia na prostituição. Ainda assim ela está aqui na genealogia de Cristo como a mãe de Boaz. Depois vem a descendência de Davi a partir dela. Aqui também mostra Ruth, nesse texto.
E Ruth, meus irmãos, está aqui também no verso 5. Este de Ruth gerou a Obed. Ruth era moabita. E sobre os moabitas havia uma maldição em particular. Eles não podiam entrar na casa do Senhor. Eles tinham uma palavra de maldição sobre a vida deles. Mesmo assim, Ruth é acolhida pela fé em Israel. E mesmo assim, ela se torna parte desta família de Davi, desta herança de Davi. Por fim, irmãos, Batseba, aquela que adulterou com Davi, aquela cujo marido, Davi, planejou o assassinato. E se você for olhar não somente as mulheres, mas os homens, os reis da linhagem de Jesus, você vai ver homens pecaminosos. Não, nós queremos entendê-los como pessoas que tiveram uma grande fé, mas muitos deles, a Bíblia aponta seus mais graves pecados, seus mais graves defeitos, embora eles fossem homens, mulheres de fé. Então a Bíblia vem e nos traz Maria. Maria era uma mulher piedosa. Era jovem, mas ela nutria a esperança no Salvador. Ela nutria a esperança de Israel, de que um dia Deus levantaria da descendência de Abraão, a casa de Davi, aquele que salvaria o mundo, aquele que salvaria o seu povo. Maria, ela está desposada, nós entendemos aqui, com José. E quando você estava desposada com alguém, a mulher, o homem, eles ainda não estavam oficialmente casados. Mas para desfazer esse compromisso, eles tinham que fazer um divórcio. Porque já era um compromisso que exigia fidelidade. Então, ela muito jovem, a gente não tem a ideia exata da idade dela, alguns falam 14, outros 16, outros 18. Mas ela já estava dentro de uma aliança, de um compromisso, onde ela se mantinha fiel. Isso revela sobre o coração dela, irmãos. Quando ela quando ela aceita o que o Senhor propõe para ela, que ela seja a mãe de Jesus, que ela seja essa virgem que vai conceber pelo poder do Espírito Santo, ela está colocando sobre si mesma um peso. Ela está jogando fora a sua reputação. Ela não está mais se importando o que as pessoas vão dizer sobre ela, porque ela recebeu a Cristo. Que ela creu nesta promessa. Ela assume as consequências da sua decisão, da sua escolha. E imediatamente ela obedece a isso. Meus irmãos, que álibi Maria teria para aparecer grávida dentro de um compromisso, de um relacionamento que logo se tornaria um casamento? Um anjo apareceu para mim? Quem acreditaria numa história como essa? Ou as pessoas diriam: você quer nos tratar como tolos? Ou apedrejariam ela imediatamente e diriam: você é uma louca. Você quer encobrir o seu pecado? Por causa dessa loucura, quem vai acreditar que você tem no seu ventre algo que é fruto de uma obra do Espírito Santo e você apareceu grávida? Qualquer um de nós aqui, irmãos, tomaríamos essa história como motivo para zombar de Maria, ou para condená-la como uma louca, ou para apedrejá-la como era o costume na época. Então Maria é esta mulher que se encaixa nessa promessa de que uma virgem iria conceber. Então, quando nós falamos tudo isso, irmãos, naturalmente nós podemos pensar de Maria o que no século I se pensou, após o período apostólico. Não, Maria não pode ser só uma mulher. Ela deve ter sido preparada anteriormente. Ela deve ter sido protegida de algum modo. Talvez a concepção dela foi diferente da nossa. Talvez ela nem tivesse pecado.
Porque como Jesus poderia nascer de uma mulher que tem pecado? Talvez ela não tenha tido mais outros filhos, porque o sexo é pecado, então, na cabeça desses muitos, então ela permaneceu virgem. Talvez o corpo dela nem esteja entre nós, ele foi assunto aos céus. E diversas doutrinas foram construídas. Irmãos, de fato, nós podemos aprender com Maria, que ela compreendeu até onde o seu chamado de mãe do Salvador poderia ir. E até onde ele não poderia ir. É incrível mesmo o que aconteceu com ela. Pensa, irmãos, todos os profetas anunciaram a vinda do Messias, e ela o carregou no ventre. Daquele de quem se falou, ela carregou por 9 meses no seu ventre. Depois da manifestação do Senhor Jesus ao mundo, incontáveis multidões creram nele. Mas Maria teve o privilégio de ser a primeira a acreditar, a primeira a receber, a primeira a aceitar Jesus como seu Salvador. Porque essa é a palavra do anjo. Lucas capítulo 1, verso 46 ao 48. Vai nos dizer: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Os discípulos de Jesus andaram ao lado dele por 3 anos, mas foi Maria que recebeu o privilégio de educar Jesus na fase de dependência dos pais. A Bíblia diz para nós, aí também em Lucas, verso 48, capítulo 2. Não estou com minha Bíblia de uso aqui, então, irmãos, que eu uso comumente, está com a folha agarrada ainda aqui. Capítulo 2, verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. É natural, irmãos, que entendamos que na infância de Jesus, ele dependeu da sua mãe para amamentá-lo. Ele dependeu da sua mãe para educá-lo. Sendo um bebê, uma criança. E a palavra diz que Jesus era submisso aos seus pais, como naturalmente seria, porque ele não tem pecado. Então Maria não simplesmente andou com Jesus como os discípulos, mas ela criou, enquanto ela pôde, na sua missão de mãe, fazer isso. Mas chegou um momento em que ela se desvencilhou desse ministério. E o próprio Cristo, o próprio Senhor, começa a trazer essa separação entre o papel da mãe e o papel dele como o eterno Filho de Deus. Colocando a sua mãe naquele lugar que era especial, mas onde terminava a sua missão e começava a missão de Jesus. E onde? Onde terminou a missão de Maria? Onde começou a de Jesus, humanamente falando. Como mãe de Jesus. Quando chegou o momento da maturidade do Senhor, Jesus já não se submeteu mais à sua mãe naquilo que era a sua vontade, mas ele se revelou acima de todos nós, inclusive da sua família terrena. Meus amados, Lucas 2 nos mostra aqui a sujeição de Jesus.
Mas no verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E assim foi que ele se torna quem ele é. Ele vai ao batismo nas águas de João. E mesmo que ele não precise daquele batismo, ele diz: é necessário se cumprir toda a justiça de Deus. Mas ele não tem nenhum pecado para confessar naquele batismo de arrependimento. Voltando a Maria, nem sempre ela entendeu isso. E a dificuldade, muitas das vezes, de quem coloca Maria acima da posição que ela ocupa, é começar a vê-la como um ser humano como nós. É começar a vê-la como pecadora, como nós somos pecadores. É começar a ver a necessidade que ela tinha. Irmãos, Maria foi visitada pelo anjo, mas não é dito em nenhum lugar mais das Escrituras que Maria recebeu privilégios de revelação especial. Ela via no seu filho um crescimento. O que tinha para ser dito sobre Jesus foi dito quase que no começo ali, quando ela vai apresentar no templo. Simeão profetiza, Ana profetiza, Zacarias, Isabel, sua prima, todos começam a falar do seu filho, que ele é um filho especial, e o que ela ia sentir, que ela ia ser atravessada, ela mesma, pela dor, porque ela perderia, como mãe, esse filho. Mas ao observar o crescimento de Jesus, as ações de Jesus, muitas vezes Maria errou a sua interpretação. Na maioria das vezes, o que ela não entendia, ela guardava no seu coração. Mas às vezes acontecia falhas. Quando Jesus estava trabalhando tanto que ele não tinha tempo para comer. E a Bíblia diz que alguém falou assim: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E a palavra diz que eles foram lá para tirar Jesus à força dali de dentro. Porque diziam que ele parecia estar louco pelo que ele estava fazendo. A palavra mostra que os irmãos de Jesus não criam nele. No Evangelho de João. Maria, sim, uma mulher piedosa, mas os irmãos de Jesus, talvez até por isso, Jesus tenha dito: o profeta não tem honra senão na sua própria casa e entre os seus. Porque Nazaré e a sua família, é dito no Evangelho de João, que os irmãos não criam nele. Queridos, a tradição, ela tem o seu valor. Mas quando ela tenta acrescentar ao que a palavra de Deus diz, nós devemos rejeitá-la sem dó nem piedade. Maria é um exemplo para nós de fé, de obediência, mas ela não é co-salvadora com o nosso Senhor Jesus. Ela não é co-redentora. Alguém disse que Maria, não a Maria da Bíblia, mas a Maria da igreja institucionalizada, produzida pela religião. Alguém disse que nós precisamos desta Maria, porque ela é a misericordiosa. Porque é dito que o Pai não tem misericórdia. O Pai que se revela na Escritura é esse Deus de juízo. E também é dito que Jesus está vindo para julgar os povos, então Jesus também não é tão misericordioso. Mas Maria é a misericordiosa. Mas não há nenhum lugar na Escritura que respalde esse tipo de crença, de doutrina. Irmãos, é compreensível que ser próxima de Jesus, a ponto de ser sua mãe, muitos esperem algo mais dela, mas Jesus é insubstituível. O lugar do Senhor não é ocupado por outro, senão por Ele mesmo. Ao lado do Pai só há um trono. E já tem alguém sentado nele. É o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos entendem a gravidade de termos tantas pessoas fazendo preces que não serão ouvidas, vivendo no engano,
Vivendo amarradas não é só uma questão, irmãos, de escolher uma igreja A ou B. É a questão da verdade das Escrituras. Nós não somos autorizados a desonrar Maria ou qualquer outra pessoa. Ela é um exemplo para nós. Mas mesmo com tudo que aconteceu e foi de Maria, sua história contada pelo Espírito Santo para destacar um fato. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A personagem central desta palavra é o filho que nasceria desta virgem. Ela foi escolhida, ela cumpriu sua missão. Ela entendeu o momento onde não era mais o seu papel interferir. Ela entendeu que Jesus era maior do que ela. Jesus é Deus conosco. Irmãos, a promessa de Gênesis 3,15 dizia que haveria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Mas a ênfase não está na mulher, mas no descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. E quem venceu Jesus? Quem venceu a serpente, o diabo, foi Jesus, naquela cruz do Calvário. Eu tenho uma memória antiga, nunca mais eu vi, talvez você já tenha visto uma imagem onde Maria está com a cabeça, com o pé sobre a cabeça da serpente. A serpente está esmagada pelos pés de Maria. Mas não é isso que a Escritura diz. Não seria esse o papel da mulher de quem nasceria o Salvador. É o Salvador, ele que é prometido, que ele venceria o diabo, o tentador, aquele que tem o poder da morte. E assim Jesus Cristo fez naquela cruz. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio sim, nascido de mulher, mas Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho, sim, nascido de mulher, porém ele é aquele que estava sendo esperado na plenitude dos tempos. Não virá outro, e nenhum outro pode substituir o nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus ele foi nascido de uma virgem, mas Maria não nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ela era pecadora. Ela era pecadora. Todo verdadeiro discípulo de Cristo ama Maria, porque está aqui nas Escrituras o valor que ela tem. Mas ela seguiu fiel até o fim. O que você e eu, podemos aprender com Maria? Cristo te chamou das trevas para a luz. Me chamou deste mundo para nós vivermos no seu reino. Ele trouxe o cumprimento das profecias, das palavras, para que qualquer pessoa neste mundo pudesse ser salva. A promessa feita a Adão e Eva, a promessa feita a Abraão, a promessa feita a Davi, a promessa feita a tantos outros irmãos foi para trazer à luz o Senhor Jesus Cristo e nós podemos estar aqui hoje. Assim como ela foi fiel até a morte, nós também temos que ser fiéis até a morte ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos que manter a nossa fé. Essa mulher é um exemplo de obediência até o fim. O que nós podemos aprender com Maria? Veio de Maria e você já conhece isso. Um dos conselhos mais sábios que qualquer pecador deve obedecer. João 2, verso 5. Cadê o pastor Flavinho? Vamos para o 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser.
Você já deve ter ouvido isso, que o único mandamento que Maria deixou foi esse. Devemos fazer tudo o que Jesus manda. Devemos fazer, porque para quem defende Maria como mediadora, nesse momento Jesus se impõe como Senhor. Ele se impõe como o dono do seu próprio chamado, da sua própria posição. Não era uma questão simplesmente de uma necessidade numa festa. Era uma questão de autoridade. E era uma questão de presciência de Deus também. Do conhecimento que Deus tem das coisas antecipadamente. Meus irmãos, o Senhor já sabia tudo o que aconteceria em torno do nome de Maria. E o que nós temos que aprender com aquela que foi a mãe de Jesus é jamais duvidar do chamado de Deus para nós, jamais colocar nosso papel no projeto de Deus, através de nós, acima dos objetivos dele para esse projeto, que sempre é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande lição para a gente entender. E como isso tem sido perdido. Como na igreja as pessoas estão buscando glória para si mesmas. Como muitas das vezes nossos dons, nosso chamado tem impedido as pessoas de saberem quem é Jesus. Assim como ela, nós também precisamos saber os limites daquilo que Deus faz através de nós, os resultados disso. Não é para a nossa glória, mas é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É para a glória do Salvador Jesus Cristo. Tudo na nossa vida, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Você tem um sonho? Você almeja uma formação? Você almeja um cargo na sua empresa? Você almeja um destaque na cidade, não como funcionário, mas com a sua própria empresa? Você almeja alguma coisa no reino de Deus, na casa do Senhor? A primeira coisa que nós temos que pensar é como isso vai glorificar Jesus. Como isso vai ser útil para Deus usar através da minha vida, fazer através da minha vida algo que vai glorificar o reino dele nesta terra, que vai erguer o nome do Senhor Jesus. Esse foi o papel de Maria. O que nós concluímos sobre Maria em relação a Jesus? Lucas capítulo 1, verso 28. Agora nós observamos aqui da perspectiva de Lucas, nós lemos lá em Mateus o chamado de Maria para ser mãe de Jesus, mas aqui em Lucas nós temos outros aspectos, outras informações. Verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus amados, achaste graça diante de Deus. Grande favorecida. Maria achou graça. Ela não é a fonte da graça.
Ela encontrou o favor imerecido de Deus. Embora pecadora, ela foi escolhida pela graça de Deus. Embora a linhagem de Jesus terminasse ali, nela, como rei de Israel, como rei de todas as nações, não é porque ela era santa e sem pecado, porque naquela linhagem não tinha ninguém sem pecado. Senão nós teríamos que dizer assim, todos os que são da linhagem de Jesus precisavam ser sem pecado. Não, irmãos, Jesus nasce santo e sem pecado por obra do Espírito, mas Maria encontrou graça. E o que é que você e eu encontramos? Graça. A graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Não tenha nenhuma dúvida no seu coração. Somente um é a fonte da graça. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria foi alvo desta graça. No verso 46 e 47 eu já tinha mencionado antes, quando ela louva ao Senhor no cântico conhecido como Magnificar, ela diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Graça, irmãos, graça. Maria está cheia de graça. Ela está cheia de graça, da graça de Deus. Por quê? Porque ela foi perdoada. Por quê? Porque a salvação chegou para ela. E nós também podemos estar cheios dessa alegria. Nós temos que desfrutar desta alegria porque chegou para nós também. Jesus também chegou para nós. Como ela estava cheia de graça, você pode estar cheio de graça de Deus. Como ela estava feliz e cheia do Espírito Santo cantando a Deus, nós também podemos celebrar ao Senhor porque Ele nos alcançou. Porque chegou o grande dia, o grande momento. Esse cântico de Maria, parte dele está lá, no cântico de Ana. Quando ela também louva a Deus por Deus milagrosamente fazer com que o ventre estéril dela gerasse um filho, que foi Samuel. E ela também louvou a Deus com palavras muito semelhantes. Maria, no caso, palavras muito semelhantes à de Ana, porque ela também é alcançada por uma bênção do Senhor. E aquela bênção não era qualquer bênção. Não era simplesmente ser mãe de Jesus que a alegrava, mas a alegrava saber que a esperança da salvação estava chegando, que é o Filho de Deus, que é Jesus. E é nisso que ela estava exultando. Ela reconheceu que precisava de um Salvador. Maria, Lucas 1,45. Isabel fala com a sua prima e ela diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria era uma mulher de fé. De fé. Isso nos faz lembrar que o justo viverá pela fé. E o que não pode faltar dentro de você? Do que nós não podemos retroceder, irmãos? Nós não podemos retroceder na nossa fé. Eu fico olhando para esses personagens da Bíblia e o que me inspira muito na vida deles, irmãos, é exatamente como eles terminam a sua vida. Como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O mundo vai dizer para você desistir de Jesus. Para você desistir de colocar nas mãos de Deus o que você tem colocado. Mas lembre-se, existem coisas muito maiores em jogo. Não é só a doença, não é só a falta de dinheiro, não é só os problemas de relacionamento. Não nos percamos com essas coisas menores, mas mantenhamos a nossa fé. E assim como Maria, vamos até o final. A palavra de Deus vai falar, última menção a Maria. Ela vai estar lá no cenáculo, junto com os discípulos, orando, do jeito que Jesus mandou.
ele disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram lá em oração esperando que a promessa do Espírito Santo. E ela também, como os demais, acredito, irmãos, recebeu naquele dia o Espírito Santo na vida dela. Ah, meus amados, nós não precisamos ir além do que Deus tem para nós. Nós podemos ser um grande exemplo de fé na nossa vida, apenas fazendo o que Deus quer que nós façamos. Nós só precisamos descobrir. E nós só precisamos obedecer o Senhor. E vidas serão tocadas. Graças a Deus, eu sempre digo isso quando falo de Maria. Graças a Deus, eu acredito que quem está com o Senhor não tem acesso a essa terra. É o que acontece aqui. Senão, estaria sofrendo até hoje. Ao ver tantas pessoas cegas indo para o inferno, acreditando em promessas que não se cumprirão, em orações que não serão respondidas, porque não observaram direito quem de fato era Maria. E se nós apenas pegarmos o que ela fez, já é o suficiente. O seu exemplo para nós chegarmos até o filho que ela carregou no ventre, para nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador, para nós crermos em Jesus como nosso Salvador e para nós sermos lembrados como ela é lembrada até hoje. Quando ela diz, no capítulo 1, verso 48 e 49, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria é bem-aventurada. E nós? O que Deus tem para nós? A palavra do Senhor diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Efésios 1:3. Jesus nos chamou de mais do que felizes. Todos aqueles que estão no reino de Deus são bem-aventurados. Você pode dizer para si mesmo hoje, você que creu em Jesus, eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurada? Por quê? Porque o Senhor fez grandes coisas por mim. Eu não merecia. Nós não fomos escolhidos porque éramos bons. Ele nos escolheu por sua graça. Ele escolheu quem seria a sua mãe por graça. Ele escolheu que nós não nos perdêssemos eternamente por graça. E ele nos transformou de infelizes com um destino infeliz em bem-aventurados, em pessoas cheias de motivo para estar alegre, para estarmos gratos ao nosso Deus. Amém? Quero pedir que você fique de pé. Nós vamos orar. Maria, uma mulher exemplar, uma heroína da fé, uma heroína do Novo Testamento. Enquanto os profetas do Antigo Testamento mantiveram de longe o seu olhar na esperança do Salvador, ela viu. E tantos outros no Novo Testamento viram também. E você viu também. E Jesus também faz parte da sua vida, da sua história. Você pode orar neste momento. Você pode pedir ao Senhor neste momento, Senhor, me ajuda, para que eu entenda profundamente o meu chamado em Deus. Me ajuda, Senhor, para que eu me encha de alegria, para que eu entenda que eu sou bem-aventurado, para que eu entenda, Senhor, que se Maria recebeu, depois os apóstolos receberam, eu tenho também o Senhor Jesus. Para que eu entenda, Pai, que o Senhor Jesus é a promessa para os homens, a promessa para a salvação de todas as pessoas. Louve ao Senhor neste momento. Seja você uma mulher de fé, seja você um homem de fé, seja você alguém perseverante, seja você alguém que aceita as consequências de ser de Cristo. Seja você alguém que não tem esperança em outro nome senão o nome do Senhor Jesus.
Porque a palavra diz que não há nenhum outro nome, nem acima nos céus, nem abaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Senhor, exaltamos o nome de Jesus. Glorificamos o nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão presos a falsas esperanças. Clamamos por aqueles que levantam orações dos céus. Em outros nomes, Senhor. Deus, nós agradecemos que tua palavra está repleta de exemplos para nós. Aleluia, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, por nossas fraquezas, quando duvidamos. Quando, Senhor Deus, nós não sabemos os limites. Às vezes nos perdemos, Senhor, porque o Senhor até usa a nossa vida, o Senhor até tem nos chamado, e a gente conhece esse chamado. Mas quantos têm ultrapassado os limites, perdido a humildade que Maria tinha, o temor. Pai, quando nós não entendemos a tua vontade, nos ajuda, Senhor, a guardar em nosso coração e não ultrapassar, não tomar decisões precipitadas. Te damos graças, Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Faz de nós também, Senhor, heróis da fé. Estes homens, estas mulheres, a quem chamamos de heróis da fé, eles não pegaram esse mérito para si. Eles foram heróis da fé porque são exemplos. Exatamente do contrário, de pessoas que se esvaziaram para o Senhor enchê-los. Queremos ser assim também nesta noite, Senhor. Queremos sair daqui com este propósito. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, se nós andarmos assim, quem sabe, quando nós partirmos, se Jesus não voltar, alguém possa dizer, a nossa família, os nossos amigos, possa dizer assim: eu me espelho na vida do pastor Reginaldo, eu me espelho na vida da Luana, me espelho na vida dos irmãos daqui do Israel. Nessa hora o nome some tudo da cabeça. Você quer isso? Em nome de Jesus? Você quer ser assim? Alguém já falou assim que a única coisa que gostaria na sua lápide quando falecesse é que assim, olha, aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus. É isso que a gente quer. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em todo lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. E estamos terminados, irmãos.